O salmo da igreja, boa tarde, Senhor Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos a palavra, eu gostaria de cantar um hino aqui para a em nome de Jesus. Eu gosto de louvar a Deus, só não tenho voz para louvar, mas eu gosto. Um hino bem conhecido aqui, é 212 da marca. Você da igreja que está de pé, é bem alegre esse hino, e nós vamos cantar com as palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. 212 diz assim: os guerreiros se preparam para Jesus.
conforme o missionário mencionou, nós não devemos, a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. São coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes nós deixamos passar desapercebido e não comentamos o que Jesus faz na nossa vida. Eu quero dizer que há muito tempo, eu vou só entrar aqui no detalhe do meu conhecimento com Jesus, do encontro que eu tive com Jesus. Há alguns anos atrás, quando eu conheci a verdade, eu fui liberto, não totalmente sem conhecer Jesus, mas eu fui liberto dentro de uma prisão. Não porque eu matei ou roubei, ou algo parecido, ou infringi a lei. Nada disso. Mas é porque eu estava em processo de demônios, e eles pensavam que eu estava louco, eu estava completamente louco, e me puseram numa prisão. Mas ali a minha família juntou um pouco de irmãs, e foram me visitar, visitarmos ali naquela prisão. Naquela época eu era cabeludo, a irmã que foi lá muito sábia, ela falou assim, eu preciso do irmão, eu estava lá no meio da cela, seminu. Ela orava em espírito de oração e falava assim, eu preciso desse jovem aqui. Aquilo para que eu possa impor as minhas mãos sobre a cabeça dele. E eu estava sem sentido. A pessoa quando está possesso, completamente em processo, ele fica sem sentido, sem perceber o que está acontecendo à sua volta. Assim eu estava. E não sei quando Jesus quer tocar ou quer fazer algo na vida do homem ou da mulher, ele toca. Eu senti, eu fui aproximando da cela e ele conseguiu colocar e me agarrar pelos cabelos, porque na época eu tinha caído. Nessa época, hoje eu tenho. Alguns anos ela perdendo o telhado, a cabeça, o cabelo. Ela conseguiu colocar as mãos e depois, naquele momento, ela colocou a mão na minha cabeça. Eu pude perceber o que acontecia na minha vida. Eu prometo aos irmãos que eu quero estar aqui também no testemunho. Eu não vou me prolongar, não dá para seguir, mas só para deixar um pouquinho os irmãos curiosos para saber. Isso foi há muito tempo que aconteceu. Eu tenho a data aqui, ó. Até escrita na Bíblia, eu escrevo aqui para mim não perder a noção da data. Quer ver aproximadamente como foi isso? Foi dia 29 de 11 de 87. Nessa época. Bem? Eu quero dizer para os irmãos que tempo de igreja não salva ninguém, não, irmãos. Eu falo assim, tem tanto tempo que você tem Jesus, que você é verdade, mas não salva. Porque o próprio Jesus ele mencionou assim na sua palavra que muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos serão primeiros. É uma coisa muito séria. Às vezes os irmãos pensam que 50 anos, 30 anos de evangelho não leva para o céu, não leva não. O que leva é a seriedade do evangelho e a sinceridade da igreja. É isso que leva. Não é a quantidade nem tempo, porque Jesus não acelera não. Ele não conta tempo não. Conta é a sinceridade do evangelho. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, sem ter perda de tempo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias. No livro de João. Oh, Deus maravilhoso. Livro de João, capítulo 16, versículo 24. A honra e glória do Senhor Jesus. Eu falo para o pastor para você, como está na casa de Deus. É verdade. A própria Bíblia menciona que mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em qualquer lugar. É verdade. Com certeza. Capítulo 16 do livro de João, em versículo 24, diz assim: vamos encontrar? Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Sobretudo a palavra toda. Nada sou, Senhor, nada sou além de um mero veículo para transmitir aquilo que tu queres para conosco. Então faça sempre a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer. Senhor, Senhor, para que todo eu caia por terra, e somente o teu Espírito Santo continue liderando neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja.
Aleluia. A Bíblia fala que depois que Jesus curou, teve curado o servo de um centurião, ele saiu e começou a andar. A Bíblia fala que uma multidão, uma grande multidão, sempre estava com Jesus. E é verdade. Se você ler os livros que falam a respeito de Jesus, começando de Mateus e até João, você vai ver que onde Jesus estava sempre uma multidão acompanhando Jesus. Depois de Jesus haver curado aquele servo do centurião, a Bíblia fala que ele saiu e rumou um sentido a uma cidade chamada Naim. E aquela grande multidão que acompanhava Jesus, lá ia aquela multidão. E quando Jesus entra nos portais da cidade de Naim, e vem de lá uma outra multidão. A Bíblia relata que aquela multidão que vinha de encontro à multidão que estava com Jesus, e vinha para o enterro, carregando o enterro. E eu acredito que aquele enterro que vinha, aquele jovem, ele era muito conhecido pela cidade, ou tinha muito conhecimentos, era um jovem talvez muito popular, que sabia tratar as pessoas, para ter bastante pessoas acompanhando o seu enterro. Agora imagine comigo, uma cidade, uma pequena cidade, lá havia uma multidão, outra lá vinha uma multidão com vida, ou seja, trazendo a vida, e vinha outro com a morte. As duas iam se deparar, ia dar um choque. É verdade, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus aproximou, havia a mãe daquele jovem estava chorando desesperadamente, diz a palavra de Deus. Ela chorou por vários fatores, por causa da perda do filho. A Bíblia diz que era um filho único, talvez até um arrimo, é o que cuidava da casa. A mulher, eu creio que ela já estava desesperada, porque quem vai cuidar de mim agora? Quem vai suster a minha casa? E aquela multidão de quando encontraram ali aquela mulher desesperada, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela. Se compadecer, amados, ele sentiu pena daquela mulher. E Jesus, como conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração, ele percebeu que aquela mulher precisava de algo. Ele mandou que parasse aquele funeral. A Bíblia diz que Jesus aproximou-se do esquife e colocou a mão sobre aquele moço e mandou levantar. A Bíblia relata que na hora aquele moço levantou. Foi na hora. Amados, a Bíblia relata que depois daquele momento o povo começou a admirar a Jesus. Uns diziam: verdadeiramente nós temos um profeta em nosso meio. Deus nos enviou um profeta. Agora raciocine comigo. Uma mãe que está desesperada, perdendo seu filho, o único filho que ajudava na casa, que servia de companheiro para com ela, ela desesperou-se. Só de nós perdermos um ente querido, nós já ficamos abalados. Agora imagina quando é uma pessoa que é o esteio da casa, que sustenta todas as coisas. Porque a Bíblia relata que era o único filho dela, o único. Aquela mulher deveria estar num estado de choque, pranto, indeterminado. E Jesus restituiu a vida daquele jovem. Glória a Deus. E depois que Jesus curou aquele jovem, saiu ali da cidade de Naim. A Bíblia fala que
Depois que ele saiu de ter curado esse jovem, ele foi até a Galiléia, onde encontrou seus discípulos. E ali, estando com os discípulos, ele falou com os seus discípulos: entramos no barco. Nosso querido irmão até mencionou aqui a respeito. Jesus entrou com os seus discípulos naquele barco e falou: partamos para outra margem. Foi quando surgiu a tempestade. Jesus estava ali dormindo, diz a palavra de Deus. Eles perderam sua fé. Mas a história não é isso. Quando ele alcançou, quando eles atingiram a outra margem, a Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 5, quando ele atingiu a outra margem, eles se depararam, eles andando, depararam com um homem possesso. Em algumas versões a Bíblia fala que ele chegou na terra de Gadara. Em outras falam Gerazenos, ou seja, o mesmo sentido, a mesma palavra. E ali aquele homem, a Bíblia diz que ele vivia em um cemitério. Como eu disse, a pessoa quando está possessa, ele fica fora de si, não percebe nem onde está. E aquele homem que a Bíblia diz que há muito tempo ele estava ali no cemitério, ele se alimentava de vísceras, diz a palavra de Deus, de vísceras de pessoas. Enterravam a pessoa, ele ia lá, tirava as vísceras para se alimentar. E quando Jesus aproximava-se dele, os demônios que estavam naquele corpo começaram então a se murmurar, a dizer: o que veio isso? Você vai mudar fora do tempo. E Jesus, quando não era muito de conversar com o demônio, falou: sai dele. Porque havia uma legião de demônios naquele corpo. É verdade. E a partir do momento que os demônios saíram daquele corpo, ele pôde perceber que estava nu, que o homem estava despido, e cobriram-o com uma capa. Amados, onde quero chegar com essa palavra? Às vezes nós pedimos algo a Deus para a nossa família, ou seja, para a nossa vida, até mesmo para nós mesmos, e não obtemos de imediato. Às vezes você pensa assim: será que Deus tem me ouvido? Será que o Senhor Jesus está ouvindo o meu clamor? Está vendo a minha ou as minhas necessidades? Às vezes nós chegamos até a esmorecer ou até perder a fé, pensando que Deus não está ouvindo. Parece que eu ouvi a palavra aqui que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Nós temos assim aquela ansiedade que tudo aconteça de imediato em nossa vida, e esquecemos que Deus age no tempo dele e não no nosso tempo. Nós queremos que aconteça de imediato, mas não é assim que funciona. E depois aquele homem liberto, ele se sentiu tão agradecido a Jesus que queria acompanhar Jesus. Jesus não volta e vai pregar para os seus, ou seja, para os gadarenos, para os gerazenos. O que Deus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que às vezes quando nós levantamos a nossa mão aceitando Jesus, nós queremos ficar acomodados, não queremos trabalhar para Ele, e queremos às vezes ficar só na igreja, só colado ali na igreja, pregar na igreja. Não queremos fazer missões, não queremos pregar. Às vezes o pastor fala: vai pregar o evangelho à distância. Eu só não posso. E se acomoda. Amados, depois que Jesus curou esse gadareno, libertou esse gadareno, por que eu estou pregando de cura? A missionária Miséria cantou aqui, deu um testemunho. Às vezes acontece algo na nossa vida, nós nos acomodamos e não relatamos aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Às vezes por timidez, ou vergonha, acanhamento de estar aqui à frente e mencionar aquilo que Jesus falou ou fez na nossa vida. Conforme o pastor diz, às vezes nós queremos que aconteça algo grande para explodirmos, ou seja, para divulgarmos, sendo que Jesus opera nas mínimas coisas em nossa vida, nas pequenas coisas. Depois de Jesus ter curado esse endemoniado,
Ele saiu, continuou com a sua caminhada, porque Jesus não parava. Não parava. Jesus chegou lá no livro de Lucas capítulo 8. A Bíblia fala que a multidão acompanhando Jesus. Chegando em Jerusalém, aquela multidão juntamente com ele. Havia ali uma mulher que tinha 12 anos que aquela mulher estava enferma. 12 anos é 12 dias, não, irmãos. Imagina comigo, uma mulher perdendo sangue 12 anos. Era para ter morrido, era para ter desfalecido já, mas ela não morreu porque Deus tinha algo na vida dela. Deus tinha um projeto de vida na vida dela. E a Bíblia relata algo interessante que eu ficaria a imaginar, a pensar. A Bíblia relata que aquela mulher gastou tudo que tinha, seus haveres. Eu creio que ela foi em macumbaria, feitiçaria, cartomancia, e não obteve resultado. Mas a Bíblia relata que depois de ela tentar em vários lugares, ela ouviu falar de Jesus. E eu creio que aquela mulher, ela pensou assim: eu vejo falar tanto de Jesus que ressuscita mortos, faz cego enxergar, faz surdo ouvir, faz mudo falar. Eu creio que ele vai solucionar o teu problema. Eu sei, eu tenho certeza que ele vai me curar. Ela se encheu o seu coração de fé. E quando nós temos ali que nós às vezes não recebemos porque pedimos mal, porque elas estavam buscando em lugar errado. Às vezes na macumbaria, na cartomancia, conforme já disse, no candomblé, mas não solucionou o seu problema. Eu creio que ela desesperada, ela ouviu falar de Jesus, ela falou: vou ao encontro deste homem. Eu tenho que chegar, aproximar e até esse homem. A Bíblia diz que uma multidão estava acompanhando Jesus. Não tinha como aproximar-se dele. Aonde ela ia, a multidão o cercava. Ia ali, o cercava. Mas ela não desistia. Mas ela insistia. Falou: eu tenho que aproximar desse homem. Eu creio que ela empurrava dali, pedia licença, tentando chegar até Jesus. Alguém empurrava? Porque quando a gente vai num evento que tem multidões, se a gente chegar por últimos lugares, a gente estiver ocupados, não tiver mais nem condição de aproximar, chegar onde a gente quer para ver a pessoa, ou então chegar perto da pessoa que a gente quer ver, não tem como. E Jesus era assim, era um homem importante naquela época. E acontecia fatos importantes. E aquela multidão estava sempre com ele. E aquela mulher tentando aproximar-se, empurrando: dá licença, dá licença. E eu creio que ela já estava fraca, porque quem perde sangue 12 anos não é mole. Era uma hemorragia que não se estancava. Eu creio que ela estava fraquíssima, talvez até magra. E ela ali tentando empurrar, até que ela aproxima de Jesus. E ela não tocou em Jesus, diz a palavra de Deus. Ela tocou lá na veste de Jesus embaixo. Na veste, na hora do seu vestido. Que coisa interessante. O que é a fé e o poder de Deus? A Bíblia diz que assim que ela tocou, a sua hemorragia parou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ela foi curada de imediato. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Assim que ela foi curada, amados, Jesus sabe que nós agimos com nossa fé. De imediatamente Jesus percebeu e virou para os seus discípulos e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Quem me tocou? Olha que coisa interessante, aquela multidão. Pedro olhou para ele assim, o Senhor falou: Senhor, mas a multidão é tanta, todo mundo esbarra no Senhor, e posso o Senhor? Não! Alguém
ela não pode conter mais e falou: Senhor, mestre, eu toquei no Senhor. Eu toquei no Senhor, foi eu. Nem todos têm essa capacidade, amados. A Bíblia, a passagem, também no livro de Lucas, o pastor até mencionou isso outro dia aqui, os 10 leprosos. Os 10 foram libertos. Jesus nem colocou a mão sobre eles. Só falou: vai lá e mostra ao sacerdote qual grande coisas Deus fez na sua vida, nas suas vidas. Os 10 foram correndo. A Bíblia diz que a caminho, nem chegaram a encontrar o sacerdote. De caminho, eles foram curados. De caminho. Quando um percebeu que já estava limpo na letra, estava curado, ele voltou correndo. Voltou. Só ele voltou lá e prostrou diante do mestre. Falou: mestre, para agradecer. Jesus perguntou: mas cadê os outros 9? Eu não sei se eu fazer, eu estou para agradecer a grande maravilha que o Senhor fez em mim. Então nem todos têm essa coragem, essa possibilidade de voltar e agradecer as bênçãos que Jesus faz em sua vida. É verdade. Às vezes não é porque eu não quero ser curado, não, de forma alguma. A pessoa quer ser curada, quer receber uma bênção, quem não quer? Mas porque a pessoa às vezes está em busca somente da cura física, não na cura da alma. Então, quando a pessoa tem desejo de ser curada, não só fisicamente, mas também na alma, ele quer agradecer a Jesus a grande bondade que Jesus fez na vida dele. É assim que funciona. E às vezes nós mesmos colocamos dificuldade para receber a nossa bênção. Nós colocamos dificuldade. Você vai dizer: mas pastor, como eu vou colocar dificuldade para receber minha bênção? Na ansiedade, você faz um pedido e fica ansioso para aquilo acontecer. Fica esperando. E quer dar uma ajudinha a Deus, e Deus não precisa de ajudinha. Não precisa. Às vezes nós queremos ajudar a Deus a concretizar a bênção que nós estamos esperando. E quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira a Deus. Você quer que você faça. É por isso que muitas vezes servos e servas de Deus gastam a cara no mundo. É por isso. Porque quer ajudar a Deus a solucionar os problemas. E Deus não precisa de ajuda. Nós vemos ali no livro de João que nós pedimos mal. Pedimos. Às vezes dobramos o joelho, mas esquecemos de dobrar no nosso coração. Às vezes expomos os nossos problemas, mas esquecemos de humilhar diante do Senhor. Achamos que é só dobrar o joelho e falar, mas Jesus é aquele que conhece o nosso coração. Verdade, aleluia. E nada passa desapercebido aos olhos do Senhor nosso Deus. Nada. Às vezes, nós viemos à igreja, conseguimos esconder algo dos irmãos, do pastor. Mas lembre-se de Jesus, nada passa desapercebido. Nada. Ele fala assim: eu consegui enganar os irmãos, eu consegui. E Deus, você conseguiu? Você conseguiu enganar Deus? Não consegue. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu gostaria de fazer uma oração para a igreja. Jesus.
logo depois estarei passando o microfone do pastor. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Não razoei seu coração assim, não quero que olhe para mim, não fala nada assim não. Só pensa em Jesus. Coloque o seu problema nas mãos dele. Seja qual for. Você viu, Jesus ressuscitou mortos, curou o leproso, curou aquele processo de demônios. Gente, for falar em relatar os milagres que Jesus fez, foi vários. A gente ficaria aqui a noite inteira relatando os milagres que Jesus fez na minha, na sua vida. E vai fazer muito mais. É só você crer. É só crer. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai, eu coloco a tua igreja em tuas mãos. Senhor, eu não sei o que a tua igreja tem passado, ou tem, Senhor, clamado a ti, pedido para que aconteça na vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui, até mesmo crianças. Mas tu sabes, às vezes passando por uma dificuldade em seus lares. As crianças até mesmo no estudo, Pai, não têm sido bem sucedidas. Mas nesta noite, ó Pai, é noite de milagres. Senhor, eu não posso fazer, mas eu sei que tu podes. E eu clamo a ti, Senhor, nessa noite, vai de encontro agora a cada vida, a cada lar, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e confirma a bênção e a vitória que esse irmão, que essa irmã, que essa criança tem almejado tanto em sua vida, ó Deus. Toca, Senhor, aonde eu não posso tocar, onde nenhum pode tocar, mas tu podes, ó Deus, por isso eu clamo a ti neste momento. E é em nome de Jesus, Pai, que eu clamo a ti, confirma a bênção e a vitória na vida dos irmãos. É em nome de Jesus, Pai, eu declaro já recebido essa bênção e curado se for uma enfermidade, ó Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Louve o Senhor com suas palmas.